Boa noite, graça e paz. Amém. A gente quase que podia ter ficado aqui. É um privilégio compartilhar com a igreja. Nós tivemos o privilégio de falar hoje pela manhã e hoje está aqui com a igreja cheia para poder compartilhar da palavra de Deus. A maioria me conhece um pouco menos a Liz. Ela vai compartilhar um pouquinho do chamado dela. Um pouquinho só, mas se quiser perguntar mais, depois conversa com ela. E depois eu vou trazer a palavra de Deus. Amém? Bom, boa noite, graça e paz. Tiago falou, talvez vocês conhecem mais ele e não me conhecem muito, então eu vou falar só um pouquinho sobre a minha vida. Meu nome é Elizabeth, mas todo mundo me chama de Lizzie. Às vezes de Lucy, mas normalmente de Lizzie. Eu sou casada com o Tiago por 6 anos agora. 6 anos, Eu estou muito ruim com data. Normalmente o marido é ruim, né? Ou 7, ele está falando 7. Eu esqueço tudo. Servimos o Senhor na Holanda, na Europa, numa escola para missões. Eu sou inglesa, eu acho que dá para ouvir que eu não sou brasileira. Eu faço muita coisa errada quando eu falo, então me desculpe. Eu cresci numa vila bem pequena na Inglaterra, só 200 pessoas. Eu não cresci numa família cristã, mas eu conheci Jesus quando eu era adolescente. Eu fui numa igreja e eu ouvi falar dele. Eu nunca queria viajar, mas eu estou aqui, então vocês vão ver o trabalho de Deus na minha vida, porque foi uma jornada. Eu não era tão corajosa a viajar, eu não falava outra língua, e eu até escolhi a minha faculdade, porque não ofereceu a oportunidade de estudar fora. Tem muitas faculdades na Inglaterra que tem uma coisa bem animada para muita gente, que você pode ficar num outro país estudando por 1 ano. Eu não queria, eu tinha medo disso. Eu não queria morar em outro país. Então, eu escolhi para fazer um que não tinha essa oportunidade. Mas, pouco a pouco, Deus estava me direcionando, me guiando. E Ele trouxe muitos estrangeiros para o meu caminho. Eu encontrei com vários missionários, eu tinha muitas oportunidades transculturais e tudo na Inglaterra. Eu não tinha que viajar para ter essas experiências. E Ele estava mexendo comigo, lentamente. O trabalho dele é maravilhoso, né? Em nossas vidas. Sem me assustar, Ele colocou muito amor no meu coração para as pessoas estrangeiras. E Ele me chamou a levar a luz dele para as nações. Eu treinei como uma professora de inglês e Ele me levou para a Polônia. E eu não tinha medo de ir. Eu estava tão tranquilo. Eu trabalhava lá por 2 anos. E eu estava cheia de esperança, compartilhar o Evangelho para os meus alunos. E os anos lá foi marcante na minha vida, foi incrível, foi muito difícil, mas foi incrível. Lá tem muitas pessoas perdidas. Igrejas de 20 pessoas só, e só poucas igrejas. É muita escuridão no país. Eu lembro um dia, eu peguei o ônibus. Eu ia trabalhar na cidade e eu tinha que pegar ônibus. E eu sabia que eu era a única pessoa naquele ônibus que conhecia Jesus. Não acontece muito no Brasil, né? Acontece, mas não muito. Quase todo mundo já ouviu falar de Jesus, já conhece alguém que vai na igreja. Talvez não tenha muito relacionamento muito forte com Deus, muito próximo, mas é raro que você converse com alguém que não tem experiência nenhuma com Jesus.
Eu sabia, eu estava sentada lá, eu sabia, eu sou a única pessoa nesse ônibus, estava cheia. E Deus me deu uma visão, uma imagem do mapa da Polônia. É um país grande na Europa. A mapa estava cheia de pessoas. As pessoas cobriram o mapa inteiro, o país inteiro estava cheio de pessoas. E todos eles levantaram com as mãos assim, louvaram o Senhor. Foi muito lindo. Foi incrível pensar nisso. E foi muito marcante. Deus estava me chamando mais profundo para missões. Eu sabia que não é tão simples compartilhar o Evangelho. Tiago está rindo de mim. Não? Não é tão simples compartilhar o Evangelho numa outra cultura. Tem muitas coisas que tem que pensar para as outras pessoas realmente entendam o que é o Evangelho. Então, eu sabia que eu precisava treinar muito e dedicar um tempo para ficar mais pronto para fazer missões. Então, eu procurei um curso e eu fui para o Cornerstone. A gente talvez vai falar um pouco mais do Cornerstone mais tarde. E eu fui lá para ser treinado. É onde a gente serve hoje. Então, quando eu estava estudando lá, eu li uma frase e eu não consigo esquecer essa frase até hoje. Eu vou ler para vocês. Eu tenho apenas uma vela de vida para acender e prefiro queimá-la em uma terra cheia de escuridão do que em uma terra inundada de luz. Eu vou ler de novo. Eu tenho apenas uma vela de vida para acender e prefiro queimá-la em uma terra cheia de escuridão do que em uma terra inundada de luz. Que desafio! Me desafiou muito. E eu quero te desafiar. Quais são os lugares no seu redor que precisa a verdadeira luz? Onde você pode ir, levando a luz dele para os outros? Você talvez não tenha que viajar quanto como eu, né? Você pode ficar aqui em Patos, mas olha, tenta ver que tem escuridão no seu redor e onde você pode ir. Vocês já ouviram de falar de um PNA? Alguém sabe? Um povo não alcançado. É um grupo, é um povo que tem menos de 2% de cristãos evangélicos. Existem muito mais desses povos no mundo do que você pode imaginar, muitos mais. E nós vamos ver um vídeo explicando mais.
Se a frase que eu li não te desafiou, eu espero que as frases da Bíblia te desafiam mesmo. Porque é uma coisa para pensar. Tudo isso, e talvez vocês estão pensando, então por que eles moram na Holanda e serviram lá na Europa? 5 anos atrás, Deus nos chamou para servir como missionários numa escola de missões. É um lugar que treina pessoas para levar o evangelho para os povos não alcançados. E essa escola é na Holanda. Todo mundo que vem estudar com a gente já tem um chamado bem claro missionário e vão para o campo depois de treinar. É um lugar incrível para servir o Senhor, é um privilégio enorme fazer parte da vida dessas pessoas, corajosas e chamadas. Temos mais um vídeo, é só um vídeo curto para vocês. Você vai ver uma família missionária quem formou com a gente na nossa escola e quem trabalha com povos não alcançados no Camboja. Essa é a escola onde a gente serve. When I think of Siem Reap, I think of the friendly people that live here, but I also think about people that living in fear and not knowing Christ. My hope and my desire is really that they got to know Christ. As branch leaders, we are leading the WEC Cambodia team according to the vision to reach the unreached. I'm very excited to see God at work. God equipped us to become disciple makers of the Cambodian people. Our main aim for making disciples is having relationships, being there, building the relationships. Walking alongside Cambodians and spending time with them. Missionary Training College has helped me to have a good biblical basis before I went into mission. And also it has helped me to embrace other cultures and share about Christ in different ways appropriate to the context we're in. I think MTC is very valuable and very important. And I believe, like the disciples were trained by Jesus for 3 years, we also should take time to prepare and to study the Word before we go out. So one of the greatest things about Mission Training College was missionary speaker on Monday that came every Monday to talk about their experience in the field. And one of the missionaries spoke about the unreached people of Cambodia. I've learned to look broader than myself. It's a privilege and a blessing to serve as a family overseas. We do that because we feel God called us to do that. And that's the only reason why we do it. And we see God goes before. So do pray for the hearts of Cambodian people, that they are moved and they are touched by God's love. Ora por nós. Podemos fazer nada sem Ele, né? Temos nossa imã lá no fundo. Você pode pegar, colocar nossas caras lindas na sua geladeira.
E lembrar de orar para a gente. É muito importante para a gente que vocês orem. Também tem nosso e-mail. Se vocês quiserem manter contato, também é bom para a gente saber que vocês estão aqui pensando na gente. É muito longe. Então, eu vou passar para o Tiago e ele vai falar um pouco mais. A paz do Senhor de novo. De manhã a gente compartilhou esse vídeo e eu li porque estava muito claro e a Luana estava lendo. Lê de novo, lê de novo. Então, para quem não conseguiu acompanhar a legenda, eu só vou resumir. Tá? É uma família que foi treinada lá na nossa escola de missões e hoje serve com o povo não alcançado da Camboja, que é um país que tem 200 povos não alcançados ainda. O país em si ele é alcançado, mas existem muitos povos dentro dele, né? As capitais, as cidades, até que tem o evangelho, mas nas tribos ainda não. Então eles treinam, fazendo discípulos de todas as nações, que vão fazer discípulos de todas as nações lá. Treinando pessoas para que o povo local também continue espalhando o evangelho para o seu próprio povo. Né? Que esse é o objetivo da força missionária. Nós não queremos ir para fazer tudo sozinhos, mas para que o reino de Deus seja estabelecido e que a igreja do Senhor cresça naquele lugar. E um vídeo como esse, que foi um privilégio, na verdade, a gente tinha uma equipe visitando e eu pedi, faça um vídeo com eles, porque vocês estão indo lá, eles estavam com câmeras boas. Um dos muitos privilégios que a gente tem é de receber cartas de oração. Cartas de oração dos nossos alunos. A gente treina, em média, 40 alunos por ano. Eles moram tempo integral. Nós moramos 85 pessoas numa grande casa, um casarão de 1.800 e bolinha. Era um convento da Igreja Católica e em 89 foi comprado pela missão e virou um centro de envio missionário evangélico. Então a gente todo ano está enviando. E os alunos, como a Leise disseram, já vêm com chamado missionário, já tem certeza que Deus chamou para missões, são treinados e enviados para povos não alcançados, para onde não tem o evangelho, que é o foco da nossa organização, que os povos conheçam a Cristo. E às vezes as pessoas perguntam, mas por quê, né? Por que treinar, fazer 1 ano, 2 anos de treinamento antes de ir para o campo missionário? E uma das maiores razões de missionários hoje voltarem do campo missionário é por falta de treinamento. Fica 2 anos, dá tudo errado, faz as coisas, deixa uma bagunça para trás às vezes e volta, porque falta entendimento às vezes, falta treinamento. E é o que a gente espera promover, que o Senhor nos chamou para treinar pessoas, para irem entender o evangelho, despir da cultura. Às vezes a gente não pensa o tanto que a gente lê a Bíblia através dos nossos óculos culturais, a nossa cosmovisão que nós temos. Um exemplo para os irmãos entenderem, parece que é tudo tão abstrato que a gente fala, treinamento missionário. Quando eu estava no Senegal, eu visitei uma igreja. Inclusive, tinha brasileiros que ajudaram a plantar essa igreja. E a gente está falando de um contexto tribal. Pessoas muito simples, que usam roupas muito coloridas, vibrantes, são felizes e gostam dos seus tambores e de muita música. E essa igreja foi plantada, alguém começou uma igreja, um trabalho muito bonito, mas eles pegaram uma igreja brasileira e levaram ela lá para o Senegal, do jeito, da cor, da forma que a gente faz aqui e que dá certo aqui no Brasil. Então eu cheguei na igreja para visitar e estava um calor de 56 graus no sol, 46 graus na sombra. Alguém já passou por 46 graus? E todo mundo usando terno, gravata, dentro da igreja, às 3 da tarde. Isso tinha alguma coisa a ver com a cultura do povo? Não, eles nem tinham onde comprar terno e gravata, tinha que importar, porque não se faz onde eles moram. Uma coisa muito fora do que eles vestem, dos costumes. E a igreja, como a igreja foi plantada por pessoas que não tinham esse pensamento transcultural, levaram violão. Por que a gente toca na igreja? Violão, o contrabaixo, o teclado. E aí os irmãos tiveram que aprender um instrumento novo para poder
louvar o Senhor. O que isso parecia para o povo? Que tudo da cultura deles era errado. Eles não podiam ter a roupa deles, eles não podiam ter o instrumento deles, eles não podiam usar o estilo deles de cantar. O evangelho era brasileiro. E para receber Jesus, tinha que receber o estilo do Brasil. As roupas daqui, os instrumentos daqui. Lá foi os missionários embora, plantou a igreja e foram embora. O que aconteceu? O violão arrebentou as cordas. Não tem corda de violão para comprar. O violão foi colocado no canto. Não tem mais louvor na igreja, porque sem violão não dá para louvar o Senhor. Um exemplo simples de uma coisa muito profunda, porque o evangelho ficou tão estrangeiro para aquela congregação que ele não conseguia crescer. Por mais que tinha uma igrejinha, as pessoas visitavam e se sentia um peixe fora d'água. Umas roupas esquisitas, um jeito esquisito, um Jesus estranho. E aí o que a gente tenta treinar, e o Senhor tem nos ajudado a olhar, historicamente, aprender com Paulo, né? Paulo fala isso, para o judeu eu sou um judeu, para o gentio eu sou um gentio, para o romano eu ajo como romano. Não adotando o pecado, não adotando as práticas erradas da cultura, mas adotando as coisas boas daquele lugar e apresentando a Jesus. E aí a gente tenta ensinar como contextualizar o evangelho, como contextualizar a forma de culto. Daquela cultura linda, com aquelas roupas lindas, coloridas, vibrantes, e aquelas baterias lindas para louvar o Senhor. E aquelas coisas que são usadas para adoração de ídolos, que são vinculadas a isso, a gente tira. E aí nós vamos alinhando, criando um evangelho que é raiz, que é local daquele povo senegalês. Um exemplo, para vocês terem uma ideia do que a gente aborda no nosso dia a dia, enquanto a gente treina. Então, a gente treina os nossos alunos teologia, Bíblia, cultura, plantação de igreja, e por aí vai, ministério, e tudo olhando essa cosmovisão. O que a Bíblia diz, o que é a cultura brasileira, o que é a cultura europeia, o que é a cultura americana, o que é a cultura africana, e o que a gente tem que levar. Não as nossas roupas, não o nosso violão, mas aquele que é único, digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Que se chegar numa tribo indígena que só usa palha para poder tampar a roupa, ele vai ser louvado daquele jeito. Se chegar lá na China, com kimono no Japão, ele será louvado do mesmo jeito. Porque ele não olha para a nossa aparência, mas ele quer um coração contrito. Ele quer que a gente nos entregue totalmente a ele, para que nós sejamos transformados de dentro para fora. Não é de fora para dentro. É ele que nos transforma para ser mais e mais a semelhança de Cristo. Amém? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor? E, antes disso, porque eu não quero esquecer, a Lise compartilhou um pouquinho do nosso ministério, eu estou contando um pouquinho do que a gente faz, e a gente faz um monte de coisinha, eu posso te contar, né? A gente dá aula, trabalho administrativo, supervisão de ministério com refugiados, e tem um monte de coisa que a gente faz no dia a dia, e nós estamos impactando aí, 19 países vieram treinar com a gente esse ano, tem gente de 19 países, indo para todo canto do mundo. A gente tem alunos já em 90 países que foram enviados, diferente, alcançando. Por que eu estou contando isso? Não é porque é legal, é porque vocês têm ido conosco. À medida que a gente treina e a gente vê essas pessoas indo aos confins da terra, cada um de vocês que oram e contribui com a gente, está indo com a gente, tem sido canal de Deus e tem ido à Igreja Verdade e Vida, como nos abençoa e como ora por nós, que eu sei que a igreja tem orado, tem ido aos confins da terra, representando Cristo aos confins da terra. E nós somos muito gratos a Deus pela vida dessa igreja. Porque mexe vira algum irmão e fala, nossa, a gente estava orando por você hoje na oração das 5h30 da manhã. Ou alguém menciona, nossa, nós oramos por você na reunião, na tarde da bênção, e por aí vai. E Deus tem ouvido as orações. Eu lembro de um dia que eu estava numa guerra espiritual muito forte. Isso já tem alguns anos. E a minha mãe estava na tarde da bênção. E eu lembro que foi uma das batalhas espirituais que eu encarei mais fortes. Foi de 11 da manhã às 2 da manhã, possessão, e a gente orando, e foi muita coisa acontecendo. E no dia seguinte, eu estava conversando com a minha mãe. Ela falou, alguém falou no meio do culto, vamos orar para o Tiago? Vamos orar? A Liz não estava comigo esse dia, e a igreja, Deus levantou a igreja aqui,
para interceder, e eu estava lá do outro lado, passando um aperto, com a ajuda de Cristo, e a igreja aqui, cérebro aqui pensando em inglês, gente, desculpa, em pé, de pé com a gente, orando. Então, nós somos gratos a Deus pela vida dessa igreja, porque vocês são usados por Ele para nos abençoar. Vamos ficar em pé agora e ler a palavra de Deus. Nós vamos ler em Salmo 67, nós vamos ler o Salmo todo. Salmo muito lindo, de bênção do Senhor. Salmo 67 diz assim: que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Igreja, lê o verso 2. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos. Igreja. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Que Deus nos abençoe e o temam todos os confins da terra. Amém? Senhor, fale conosco através da Tua palavra. Senhor, Tua palavra é incrível, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. E a gente pode ler toda manhã, Senhor, a gente pode ler de manhã e à noite. Ela fala com a gente de uma forma diferente e especial. Fala conosco. Nos leva a obedecer ao Senhor e ser impactado pela Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Podeis assentar. O verso 1 desse texto é um verso muito chave, porque ele introduz todo o resto. Ele é o verso 1 que nos prepara para o que o Salmo tem para falar para a gente e o que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E nós queremos focar bastante nessa noite na palavra resplandecer. Às vezes parece uma palavra difícil, a gente não fala resplandecer no dia a dia, né? Eu não estou conversando aí numa conversa informal e falo resplandecer. Mas no original é uma coisa tão simples, é brilhar. Luz, dar a luz, brilhar, deixar brilhar, fazer revelar. E a gente acabou de passar um tempo de tanta luz, né? Natal, todo mundo acabou de passar em Natal, Ano Novo, tudo é ao redor de luz, árvore de Natal, a cidade ficou linda, fogos de artifício com luz, porque são coisas que deixam a cidade mais bela, as nossas casas mais belas. A luz, ela tem algo especial sobre ela atrai. Também é nessa época de ano que a gente reflete sobre o que passou, o ano que passou, e a gente pensa no que nós queremos fazer com o ano que chegou. Hoje é dia 2, já deu tempo de pensar em começar na dieta, fazer mais exercício. Como é que é as listas de neste ano? O que nós vamos fazer esse ano que a gente não fez tão bem no ano passado? É nessa época que a gente pensa nisso. Mas também é nessa época, semana passada, essa primeira semana, que a gente pensa, reflete. Às vezes, alguns de nós fazemos até uma listinha. Quais são as bênçãos que eu quero da parte do Senhor para a minha vida esse ano? Eu quero te perguntar, pensa aí com você. Quais são as bênçãos do Senhor que você quer para o ano de 2022? Se o Senhor te perguntasse agora, Lazarina, o que você quer para 2022? Luciana, o que você quer para 2022? Marcelo, o que você quer para 2022? Qual seria a sua resposta agora para o Senhor? Esse texto fala sobre a bênção, a misericórdia de Deus e como Ele se revela em nós e através da nossa vida. E esse é o primeiro ponto que eu queria compartilhar com você essa noite. Que o Senhor é aquele que nos concede a bênção. Não importa o que faça, não importa quão duro você trabalhe, o quanto exercício físico você faça para ter saúde, o quanto você estude para ter inteligência e sabedoria. A bênção genuína nas nossas vidas vem do Senhor.
Porque a gente pode fazer isso tudo. Se o Senhor não nos abençoar, a nossa saúde pode fraquejar, o nosso trabalho pode perder. A gente pode não ter sabedoria no momento específico, mas no Senhor nós temos a vitória, nós temos a bênção, nós temos sabedoria e nós temos tudo aquilo da parte dele. Quem gosta de bênção? Quem quer ser abençoado em 2022? Amém? Eu quero ser abençoado em 2022. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, o texto diz. O que significa misericórdia? Que o Senhor tenha dó, que Ele tenha pena, que Ele tenha graça de nós. O que nós merecemos, igreja? Se a gente pensar no nosso próprio mérito, o que nós merecemos diante de Deus? Inferno, perdição. Nós não merecemos nada. Porque lá em Adão nós pecamos. E lá em Adão nós fomos condenados à morte eterna. Mas a graça dele nos alcançou. A graça dele nos encontrou. A misericórdia dele nos trouxe vida. Nos trouxe alegria. Nos trouxe salvação. E eu quero te encorajar a pensar, assim que esse ano vai passando, lembrar que as coisas que você tem, que as bênçãos que você tem, que a sabedoria que você tem, a empresa, tudo o que você tem, é o Senhor quem deu. É a graça, é a misericórdia, é a dó de Deus na sua vida. A graça é o favor imerecido. E não tem nada que você possa fazer para merecer. Porque não é nada baseado no que nós fazemos, mas é quem Ele é e o que Ele nos dá. Nós começamos a tirar nós mesmos do centro e colocando o Senhor no centro. E tudo que nós temos vem de Deus. E o versículo continue. E que Ele nos abençoe. Que Ele nos dê graça e as bênçãos dEle também na nossa vida. E terceiro, que Ele faça brilhar, resplandecer o seu rosto sobre nós. Marcinho. Ixi, deu ruim. Então a gente continua. Nesse mundo tem tantas trevas e escuridão. Não assusta não, a gente vai desligar a luz de propósito. Você já pensou o tanto de treva que tem ao nosso redor? Não estou falando aqui na igreja não, isso é só uma ilustração. Mas quanta treva tem no mundo que nós vivemos. Tanta escuridão. Quando a gente sai lá fora, ou às vezes até dentro da igreja, e a gente para pensar o tanto de pecado, tanta perdição, tanta coisa ruim. E às vezes nós só conseguimos enxergar luz, ou a gente sempre consegue enxergar, mas nós conseguimos nos dar conta, perceber a luz, quando nós temos a ausência dela. Por isso que a luz está apagada. Porque quando a gente desliga a luz, a gente percebe o tanto que ela faz diferença. Às vezes nós estamos tão acostumados com a luz que a gente não percebe a falta. E aí quando nós desligamos a luz, nós podemos ver aqui, ó, a luz ali atrás do ventilador, a luz do banheiro, ela sobressai. São luzes que já estavam ligadas, a luz do poste está brilhando dentro da igreja. Porque é isso que a luz faz. Ela se revela. Olha o tamanhozinho dessa luz. Bem pequeno do meu celular. Quem está vendo? Alguém consegue ver? Porque por mais pequena que seja a luz, no meio da escuridão, ela faz a diferença. Aonde quer que a luz passa, ela traz revelação. Ela revela o caminho, ela mostra para onde é que eu posso andar. Como é ruim caminhar na escuridão, não é mesmo? Como é difícil andar na escuridão. Com essa luz eu consigo ler aqui a Bíblia, mesmo que não tenha luz na igreja toda. Com essa luz, eu posso iluminar meu rosto e vocês conseguem ver. Onde a luz passa, ela faz a diferença. Pode ligar. Olha a diferença. Mais luz, e mais luz, e mais luz.
Esse mundo jaz do maligno. Esse mundo está tão perdido. E a Bíblia nos diz que o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso redor, de redor, como um leão, tentando a quem possa devorar. E a gente tem que estar vigilante. E se a gente anda no escuro, a gente não vê leão chegando, não. Se a gente não tem a luz do Senhor, a palavra de Deus, a luz de Deus refletindo, a gente anda na escuridão, a gente anda em trevas, e a gente está em perigo de cair na cilada do nosso adversário. Jesus disse, João 8,12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E Jesus não disse só isso, que ele é a luz do mundo, mas ele foi além. Vamos abrir lá em Mateus 5? Vamos lá, Mateus 5. Mateus 5, nós vamos ler do versículo 14 até o 16. Diz assim, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-la no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Vocês são a luz do mundo. Você é a luz do mundo. A luz não é só Cristo, mas à medida que Cristo te salvou, a luz dele está em ti. Ele está resplandecendo, como o Salmo disse, a face dele em nós, e nós carregamos a luz dele aonde quer que a gente vá. Talvez a gente ache que a nossa luz é tão pequenininha, né? Ah, mas eu sou tão pequenininho, a minha luz é tão pequena, mas onde é que vai, faz a diferença. Porque a luz dele está resplandecendo. E aí, quando você entra no lugar de escuridão, a escuridão se torna em luz. As trevas se acabam. E quando você está num ambiente de luz, a sua luz ainda está refletindo, porque é a luz do Senhor. E eu quero usar essa ilustração para trazer 2 pontos de como nós podemos brilhar a luz de Cristo. E um deles é que nós devemos brilhar Cristo em meio às trevas. A Lise falou sobre os povos não alcançados. E é algo que arde muito no nosso coração. A gente ora sempre pelos povos não alcançados. A gente tem sempre reunião especial para orar pelos povos não alcançados. A gente fala muito sobre isso. Da nossa convivência, né, para preparar os missionários e também está orando. E são 7.000 povos, são 7.000 etnias, grupos. Tem grupos com 20 milhões de pessoas em um grupo. Nós estamos falando de 7.000. É gente demais que está morrendo, perdidas, sem ter a chance de ouvir da luz de Cristo. E para muitos deles o nome Jesus não significa nada. Como se eu falasse para você, Hatbará. Quem conhece o Hatbará? Conhece aí alguém? Hatbará tem a salvação para a sua vida. O que você acha dele? Vamos ali numa reunião que eu vou fazer para a gente adorar o Hatbará. Para muita gente, o que eu acabei de falar, que é sem pé nem cabeça, é a mesma coisa quando eles ouvem falar de Jesus. São lugares de tremenda escuridão que precisam, talvez, uma luzinha pequenininha, humilde, de uma pessoa que Deus envia para poder trazer luz. E o efeito é igual aquele vídeo que a gente viu, sabe? É uma vela, vai ligando a outra, porque é assim que o movimento de Cristo vai. Nós somos chamados para fazer discípulos de todas as nações. E o pastor leu o texto em Atos, na Judeia, Samaria e nos confins da terra. Aonde quer que nós estivermos, nós somos chamados para isso.
Eu usar o exemplo da Liz trabalhando com chineses que nunca tinha ouvido falar de Jesus. Ela ia falar estudo bíblico, tinha que começar, quem é Jesus? Quem é Deus? O conceito de Deus é inexistente. O que é criação? Deus criou o mundo? Não. Nunca ouvi falar disso. Eu sempre pensei que fosse evolução. Que história é essa? Que Deus criou o mundo? Parece história de criança. Pessoas que não tiveram o privilégio que nós temos. Privilégio. E eu compartilho para você saber também que privilégio. E que privilégio nossos filhos têm de crescer ouvindo a palavra de Deus. Crescer ouvindo a verdade. Outros só o conhecem de nome. Essa época de Natal, né? Eu já passei natais em países muçulmanos, por exemplo. E é uma coisa muito estranha, porque Natal é tão evidente quando a gente está aqui, né? As lojas estão cheias de coisa, e o centro está enfeitado, e você passa, vê pisca-pisca para todo lado, e está todo mundo falando de Natal, e tem ceia de Natal. E passar Natal num país muçulmano é tão estranho, porque é um dia comum, como se nada tivesse acontecido. Não tem luz para lugar nenhum, não tem ninguém comprar presente, não tem nem as coisas seculares, Papai Noel, essas outras coisas, ou televisão, que nos lembram o Natal, apesar de não ter nada a ver com o Natal, não existem. Porque as pessoas nunca ouviram falar disso. Mas a luz do Senhor entrará em cada povo, porque toda língua e nação se prostrará diante do nosso Deus e louvará a Ele. Eu e a Liz acabou de voltar de uma conferência de BH com 60 missionários e a gente compartilhou muitas coisas. E tem um missionário da nossa organização, um casal, que trabalhou 16 anos numa tribo indígena no Amazonas, um povo muito difícil, um povo que não tinha nenhum acesso à Bíblia, ao Evangelho. Então, durante esse período, eles fizeram muito discipulado, compartilharam Jesus, traduziram a Bíblia para o povo, e foram luz. Todos os dias, eles foram Cristo para aquelas pessoas. Foram Cristo, na forma de agir, na forma de falar, na forma de cuidar, na forma de se importar, na forma de rejeitar o pecado, mas amar o próximo. E foram 16 anos. E sabe quantas vidas vieram a Cristo? Alguém quer arriscar um chute? 0. 0. E eles continuaram por 16 anos perseverando, com o coração daquele povo, porque Deus chamou para ir para aquele lugar. Deus mandou falar do Evangelho, eles estavam lá em obediência a Deus. 16 anos depois, por questões de saúde, um tratamento só possível em Brasília, no lugar, o único especialista do Brasil estava em Brasília, eles tiveram que deixar a aldeia, né, saúde muito precária, uma doença muito rara, e mudaram para Brasília. Certo tempo depois, eles voltaram para a aldeia para visitar. E para encurtar a história, que é muito linda, mas é um pouco mais longa, na hora de uma reunião que eles estavam encontrando para as pessoas, uma senhora levantou. Aquela senhora que ninguém dava nada por ela, ninguém achava que ia ter nada. Ela falou, olha, missionário, deixa eu te contar uma coisa. Todo dia quando eu acordo, eu faço uma oração a Deus e peço a Ele para proteger, para cuidar da minha casa, para cuidar da minha vida. Eu entrego a minha vida para Ele todas as manhãs. Quando é hora do almoço, eu reúno a minha família e nós fazemos uma oração juntos. Antes de dormir, nós reunimos em casa e cultuamos ao Senhor. Aí ele ouviu outra pessoa, eu também. Quando eu acordo, eu oro. E eu faço isso. E ele começou a ouvir testemunho, testemunho, testemunho. O Senhor permitiu 16 anos de trabalho, sendo luz. E eles saíram lá. E uma igreja se formou. Sem a presença deles. Eu chego a arrepiar de contar a história que eu ouvi. Porque não é o nosso trabalho. Nosso trabalho é obedecer ao Senhor. É ser luz aonde a gente estiver. Se é em Patos de Minas, se é numa tribo, se é na China, seja onde for. Nós trabalhamos em obediência. Revelamos a luz de Cristo. E mesmo quando tudo parece, 16 anos, gente, é perseverança demais. Pensa esses missionários chegando na igreja para dar testemunho. A igreja que apoiava eles e contar toda vez. Tá? Tem 10 anos que a gente está lá, ninguém converteu. Tem 11 anos que a gente está lá, ninguém converteu. Tem 14 anos que nós estamos lá. Nós saímos de lá e ninguém converteu. E Deus permitiu que o ego deles não subisse a cabeça, porque eles saíram de lá.
E Deus fez um reboliço entre o povo, porque eles já tinham a palavra de Deus, eles já tinham recebido. E a igreja se formou, e está crescendo, e está sendo avivada pelo Senhor naquele lugar. Mais um povo diante do trono de Deus, louvando e exaltando a Ele. E aí talvez você fale, tá bom, muito linda essa história, mas o que isso tem a ver comigo? Primeiro, você é chamado e você é responsável no corpo de Cristo por orar por esses povos. Milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas, bilhões na verdade, que nunca tiveram a oportunidade de encontrar um cristão na vida, que não cruzaram um cristão na frente deles na vida. Essa é a nossa primeira responsabilidade como igreja, porque Deus não chama todo mundo para ir como Deus chamou eu e a Lise. Deus nos chamou para os confins da terra, e preparar as pessoas para ir mais ainda do confim da terra ainda, mas Ele não chama todo mundo para isso. Mas aí o segundo ponto eu vou te falar, Ele chama todos nós, eu e você, para resplandecer, porque Ele resplandece o rosto dele sobre nós, mas a luz dele não é para ficar escondidinha. O que Jesus falou em Mateus 4? Ninguém pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ele te colocou sobre um monte, você não pode ser escondido. Você não pode esconder a luz dele brilhando em você. E ninguém pega uma candeia, pega uma luz e coloca embaixo de uma vasilha. Ela perde o efeito dela. Se a gente estivesse aqui escuro de novo e eu escondo aqui. E muitas vezes, enquanto cristãos, a gente está cheio do resplandecer de Deus na nossa vida, de bênção, de alegria, de paz. E a gente pega a bênção de Deus, a gente pega a luz de Cristo, o resplandecer dele, e a gente joga debaixo da gaveta. Ou a gente guarda só para a gente. Esconde para a gente. Ai, que bênção. Mas o chamado de Deus para mim e para você é deixar a luz dele resplandecer aonde quer que você vá. No seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, com seus vizinhos, com as pessoas da sua convivência. Tem muita gente aqui que já ouviu muito falar de Jesus, que o nome é familiar até demais, mas que nunca teve um encontro pessoal com Ele. E se você teve esse encontro transformador, não cale sua boca. Não apague, não esconda a sua luz debaixo de uma candeia, a sua luz embaixo de uma gaveta, debaixo de uma vasilha. Porque o mundo está sedento, precisando de esperança. E você é a esperança para esse mundo de escuridão. Porque Cristo está em você. E Ele é a única esperança para o mundo conturbado. Gente, que mundo sofrido. Como sofremos ultimamente. Mas nós só conseguimos passar de cabeça em pé, porque nós temos Cristo, nós sabemos em quem temos crido. Imagina só quantos não têm Cristo. E não sabem de Cristo. Mas você pode deixá-lo resplandecer. E se você for tímido, Tiago, é fácil, você tem o dom. Não tenho dom. Eu sou extremamente tímido. Eu sou introvertido. Eu estou aqui na frente é por obediência. É pelo chamado de Deus na minha vida. E todos nós somos chamados, talvez não para vir aqui na frente, mas para resplandecer. Resplandecer, às vezes, também no meio da luz. Porque luz não faz diferença só em meio à escuridão. Luz, tá vendo a minha luzinha? Tá claro. O dia está cheio, a noite aqui está cheio de luz na igreja, mas ainda você vê a minha luz. E nós temos que ser luz também em meio à luz. Nos nossos relacionamentos com outros irmãos, na igreja. Não dá lugar às picuinhas que nós criamos entre os irmãos e nós começamos a apagar a candeia do irmão, apagar a vela do irmão, em vez de colocar mais fogo e alegria e aumentar a luz, porque vai juntando um monte de vela, vai juntando um monte de lanterna junto. A luz reluz longe, as pessoas vão ver a igreja. Mas se a gente começa a ficar com picuinha, fofoca, intriga, briga dentro da igreja, misericórdia, não dá. Nós precisamos deixar a nossa luz brilhar. E na sua casa, com seus pais, você tem deixado sua luz brilhar? Com seus filhos,
com seus irmãos, com seus avós? A sua luz tem brilhado? Em meio à escuridão, ou às vezes em meio à luz mesmo. Mas a luz de Cristo tem brilhado através de você? Essa luz que resplandece. Você sendo Cristo para essa pessoa. A semelhança dele. Porque enquanto a gente estiver nessa terra, nós não vamos chegar à perfeição como Cristo. Mas nós queremos caminhar, dia após dia, nos aperfeiçoando, nos tornando mais e mais como Ele. Na forma de agir, na forma de falar, na forma de cuidar uns dos outros. Não para ser pedra de tropeço, mas para ser bênção. Vamos olhar lá, voltar para o Salmo 67, versículo 2 diz assim: para que, olha como o versículo 2 começa, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações. Então o versículo 1, que é muito chave para o texto, diz que Deus tenha misericórdia de nós, nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, tem uma razão. Não é só para a misericórdia da nossa vida, é só para a graça de Deus na nossa vida e para a luz dele na nossa vida, mas tem uma razão. Para quê? Para quê? Para que o quê? Para que sejam conhecidos na terra os seus caminhos, a tua salvação entre todas as nações. Louvem-te os povos, louvem-te todos os povos, diz o texto. Exultem e cantem de alegria as nações, pois governam os povos com justiça, guiam as nações da terra. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos, que a terra dê a sua colheita, e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Que Deus nos abençoe e temam todos os confins da terra. E eu queria terminar, estamos caminhando aí para o fim, com uma reflexão. Nós temos um verso falando sobre a bênção de Deus sobre a nossa vida. Ela se repete no verso 6, e o segundo verso, que a terra dê colheita e Deus, nosso Deus, nos abençoe. O texto está falando de bênção material, saúde, bênçãos tangíveis na nossa vida. Mas todos os outros versos estão falando de quê? Para que é a bênção do Senhor na nossa vida? Só para a gente ficar na vida boa, na vida mansa e feliz da vida? Não. Para que a salvação de Deus, a glória de Deus, o louvor a Deus seja conhecido às nações. O propósito é que Deus seja conhecido. Que a gente mostre a Ele para quem está ao nosso redor, para que eles possam ver as obras de Deus na nossa vida, os caminhos de Deus, e através de nós Ele seja conhecido. O propósito, então, é experimentar o favor de Deus para que outras pessoas sejam salvas. Esse é um tema de Gênesis e Apocalipse na Bíblia. Nós não recebemos bênção para retê-la para nós. A bênção de Deus na nossa vida é para a glória dele e para alcançar as nações. Foi por isso que Abraão foi abençoado. A bênção abraâmica que começa toda a aliança de Deus, que vai a Bíblia inteira até chegar em Cristo. Se tu uma bênção, Abraão, tudo que abençoares, eu abençoarei. Eu estou te abençoando para que você seja uma bênção para todas as nações, e assim é Deus com nós. Ele nos abençoa para que a gente abençoe as nações. Deus disse, Jesus disse, eu te pus para a luz dos gentios, para que seja salvação até os confins da terra. Então eu sinto lhe informar, mas a salvação e a bênção de Deus na sua vida, o resplandecer dele, as coisas que ele te dá, a saúde que ele te dá, quando ele te prospera, não é para ficar guardado dentro de casa, dentro do bolso, debaixo de uma gaveta. É para compartilhar. É para deixar reluzir e abençoar outras pessoas. E você viu no que eu falei, e lendo o texto, que missões faz muito parte disso, porque a gente quer que as nações conheçam a Cristo. Nós queremos que as nações conheçam a Cristo, porque todos os povos estarão diante do trono louvando a Ele, e a gente quer que Jesus volte logo, não? Quem quer que Jesus volta? Maranata, Jesus, vem logo. Gente, eu estou doido para Ele voltar logo. Porque cidadania nossa não é nessa terra aqui, não. Essa terra aqui não é nossa, não. Nossa terra é lá no céu. É a morada celeste. E o alvo da igreja não é missões, não é evangelismo.
O alvo da igreja, como diz John Piper, é adoração. A igreja existe porque Deus quer ser adorado entre os povos. É por isso que nós estamos aqui, para adorar a Deus. E missões existe, e a nossa luz tem que brilhar o resto do mundo, porque o mundo ainda não adora a Deus. E ele precisa ser adorado por todos os povos, por toda nação, por toda tribo, por toda língua. Todos estaremos diante do trono, adorando ao Senhor. Quais são as bênçãos de Deus que você quer para o ano de 2022? Eu oro o versículo 6 para você, que a terra dê a sua colheita, o nosso Deus te abençoe. Mas eu também oro o restante do salmo, que a bênção dele se reflita aos confins da terra, através da sua vida. Romanos 10, 12 diz assim: não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos, e abençoa ricamente todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Outro texto de bênção. Está falando sobre bênção. Ele abençoa ricamente todos que invocam. Mas aí às vezes a gente para na bênção. E aí quando a gente continua, é igual o Salmo. Depois da bênção ele fala: pois como invocarão aqueles que não creram? E como crerão naquele em que não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Como são belos. Deixa eu ver, muitos pés lindos aqui, ó. Pés lindões que caminham anunciando as boas novas. E às vezes a gente acha que anunciar as boas novas é só evangelismo, e é também. Mas a gente compartilha Cristo com a nossa vida. Quantas vezes a gente ouve alguém falar: nossa, você tem uma coisa diferente. Eu lembro um rapaz que chegou para visitar a gente lá na verdade ele veio no nosso apartamento. A gente teve uma infestação de mosca no nosso apartamento. A gente acordava, tinha mosca para todo lado. Ele teve que chamar um cara que tem especialista para achar os ninhos, sabe? Que estava escondido lá no sótão. Uma casa tem quase 200 anos, o lugar que a gente mora, né? Então tem umas coisinhas escondidas. E esse homem veio. E eu não compartilhei de Jesus para ele. Sabe quando alguém chega de sua casa, daquela coisa rápida assim, e ele terminou o serviço. Eu nem fiquei muito com ele, porque ele teve que subir para o sótão, e eu fiquei só ajudando de baixo, meio que gritando, pegando escada, lanterna. E ele falou para mim: é a terceira vez que eu venho nesse lugar. Mas tem uma coisa que eu entro aqui e eu sinto uma coisa diferente. O que é isso? Agora eu tenho a oportunidade. É porque Cristo vive aqui, nas nossas vidas. É a luz de Cristo refletindo sobre nós, através de nós. E às vezes nós só queremos a bênção do Senhor. Mas assim como eu te perguntei no início, quais são as bênçãos que você quer para este ano? Eu quero te desafiar. Como você vai usar essas bênçãos? Já fala para o Senhor: Senhor, eu quero isso, mas eu vou usar para isso. Senhor, eu quero isso, mas eu também vou fazer isso. Que a nossa boca, que as nossas mãos, que os nossos pés, que tudo que nós façamos reflita Cristo, para que o nome dele seja glorificado. Não é para a nossa glória. Tudo que nós vivemos, todos os negócios que nós fazemos, um cabelo que nós cortamos, um cliente que nós atendemos, que nós refletamos Cristo através de nós. Assim como aquela música infantil: a minha pequena luz vou deixar brilhar. Que assim seja. E que a gente não deixe Satanás fazer. E que a gente não faça assim uns com os outros. Mas que a gente deixe a luz de Deus brilhar.